fundos imobiliários estão destruindo seus investimentos. E o pior é o tanto de gente aqui no YouTube que jura de pé junto que eles são o melhor ativo financeiro da história, ignorando completamente a parte mais fundamental ao se investir. Mas por que eles fazem isso? Na verdade, a resposta é bem simples. Todo mundo conhece alguém mais velho com algumas casinhas de aluguel que conseguiu ter uma vida financeira muito boa. Isso enraizou na cabeça dos brasileiros a ideia do aluguel e da renda passiva. E adivinha só, fundos imobiliários distribuem como dividendo 95% do seu lucro, a maior parte deles fazendo isso mensalmente. Parece a forma perfeita de receber aluguel sem ter um imóvel, certo? Mas tem um problema aí que 93% das pessoas ignoram. Fundos imobiliários não são para todo mundo. Eles distorcem completamente os investimentos de quem não tem perfil para isso. Mas como saber se fundos imobiliários são para mim? É para te explicar isso que eu tô aqui. Eu só preciso apresentar para vocês o nosso amigo Lucas. Ele tem 23 anos e acabou de se formar em engenharia civil. Conseguiu seu primeiro emprego legal e decidiu investir uns R$ 600 por mês. Para fazer isso, ele abriu o YouTube e pesquisou como investir em 2026. E foi aprendendo as coisas mais básicas, até ele criar a primeira carteira super previdenciária dele, com 15 fundos imobiliários copiados do youtuber que parecia mais legal. Enfim, uma completa perda de tempo. Tá na hora de ensinar pro Lucas como investir de verdade. Mas, mais importante que começar a mudar a carteira é entender os seus planos pro futuro, por quanto tempo você quer investir e como você lida quando perde metade do seu patrimônio em um dia. Por exemplo, se você quer comprar um carro daqui 2 anos, você não vai tacar o seu dinheiro em uma small cap dos Emirados Árabes. Entenda o que você quer pra sua vida e você vai saber exatamente onde investir. O Lucas quer dar entrada em uma casa daqui a 5 anos e decidiu investir por 25 anos para poder se aposentar. Nesse tempo, ele pretende construir carreira na empresa onde ele trabalha. E com essas informações, já dá para saber que ter uma carteira com 15 fundos imobiliários não vai fazer ele se aposentar e nem comprar a casa dele. Mas eu ainda não te falei o motivo disso, né? Então vamos começar a discutir sobre a rentabilidade e previsibilidade dos fundos imobiliários. A rentabilidade quer dizer basicamente quanto você ganhou em cima do que você colocou de dinheiro. Então, se você colocou R$ 1.000 em alguma coisa e no final de 5 anos você tem R$ 1.800, você teve uma valorização de 80%, cerca de 12,5% de rentabilidade ao ano, que é mais ou menos o que bons fundos imobiliários rentabilizam anualmente ao longo do tempo. Mas, mesmo rentabilizando esses 12,5%, fundos imobiliários são renda variável, e renda variável varia. Então, mesmo tendo dividendozinho mensal, com certeza não vamos trazer para o Lucas a segurança necessária para ele dar entrada na casa dele. Pensando no caso do Lucas, investir mais em ações, BDRs e criptomoedas para aposentadoria fazem mais sentido, porque rentabilizam mais que fundos imobiliários no longo prazo. Enquanto colocar o dinheiro dele no Tesouro IPCA ou em algum título de renda fixa vai trazer mais segurança para ele comprar a casa. Então ter uma carteira mais ou menos assim, ou assim, faz mais sentido pro objetivo dele. Mas não tem como encaixar fundos imobiliários de jeito nenhum nessas carteiras? Até tem. E para te falar isso, podemos falar da principal utilidade que fundos imobiliários trazem para uma carteira de investimentos. Assim como os fundos imobiliários, esses outros ativos que eu mostrei também não são perfeitos, principalmente pela volatilidade que eles apresentam. Ou seja, ações e criptomoedas variam muito mais que os fundos imobiliários. E é como o Peter Lynch diz, no mercado de ações, o órgão mais importante é o estômago, não o cérebro. Então, dependendo do seu perfil de risco, ter uma carteira dessas que eu mostrei pode te levar a nunca mais investir, sobretudo pelo fator psicológico. E é aí que os fundos imobiliários fazem sentido. Falando de uma forma mais técnica, o drawdown máximo de uma carteira de FIs é menor do que de outros ativos de renda variável, podendo melhorar o índice de Sharpe. Basicamente, eles caem menos, são mais previsíveis e deixam seu crescimento mais parecido com uma escadinha. Então, se o Lucas é mais sensível a uma notícia e pensa que tudo pode acabar do nada e levar ele junto, ter uma carteira mais agressiva, como eu mostrei, vai fazer ele dormir mal à noite e quem sabe nunca mais investir. Portanto, adicionar fundos imobiliários se você for menos tolerante ao risco é fundamental para manter a sua carteira mais controlada e te deixar mais tranquilo com seu dinheiro. Além disso, fundos imobiliários são uma forma de exposição ao mercado imobiliário, que pode ser interessante considerando a história desse mercado no Brasil. Tá, mas e os dividendos? Então vamos falar dos dividendos. Tá, a primeira coisa que você tem que tirar da sua cabeça. Dividendo não é dinheiro grátis. O dividendo sai do patrimônio da empresa que te pagou. Tanto que, sempre que há pagamento de dividendos, o valor é descontado das cotas no dia seguinte. E longe de mim ser hater de dividendo, a questão aqui é que eles são irrelevantes. Se você pega esse dividendo e gasta, principalmente em fundos imobiliários, o seu retorno vai ser basicamente inflação. Isso porque 95% dos lucros dos fundos imobiliários se tornam proventos. Então o fundo não consegue crescer. Ou seja, ele não vai comprar mais prédios. Ele vai pegar aquele dinheiro que ele recebeu do aluguel e distribuir para quem investiu e só. No fim, seu patrimônio não cresce se você não reinvestir os dividendos. E se seu patrimônio não cresce, seus dividendos do futuro também não vão crescer. Isso nos leva de volta ao perfil de cada pessoa. Se você ainda está construindo o patrimônio e não na fase de aproveitar ele, investir pensando em dividendo é a última coisa que você tem que fazer. Tá certo, dividendos fazem sentido pela isenção de imposto que eles recebem, coisa que não acontece quando há venda de cota, por exemplo. Mas para sua construção de patrimônio e para fazer o buy and hold verdadeiro, receber dividendo todo mês não muda nada. E eu não tô aqui dizendo não invista em ativos que pagam dividendos.
Só tô falando que o ponto-chave dos seus investimentos não são dividendos, e sim a vantagem competitiva e potencial de crescimento do negócio. Mesmo que os dividendos podem ser um indicativo disso, eles não falam o todo. Mas após toda essa jornada, o que eu quero que você entenda é: não existe uma estratégia única para investir. Você tem que fazer o que te deixa mais confortável. O que funcionar para mim não vai funcionar nem para o Lucas nem para você. Mas eu diria que entender isso é apenas o começo. Existem vários tipos de ativos e saber para que cada um serve vai impedir que você caia em mentiras como essa sobre os fundos imobiliários. E de novo, eu não sou completamente contrário aos fundos imobiliários, mas você tem que ter uma noção se eles são para você ou não e se vão te deixar mais confortável investindo. E se você quiser aprender sobre tudo isso, se inscreve aqui no canal e comenta aqui embaixo a sua opinião sobre os fundos imobiliários dentro da sua carteira, porque assim o YouTube vai te mandar sempre os vídeos que eu postar. Muito obrigado por assistir até aqui e eu te espero no próximo vídeo.